Olá, senhores alunos. Bem-vindos à nossa terceira aula de equações exponenciais e hoje nós vamos resolver essas duas equações que já estão aparecendo na tela. Se é do seu interesse, preste bastante atenção que eu vou começar a resolver o primeiro exercício de hoje. Nesse primeiro exercício de hoje, eu quero saber qual é o x que vai fazer com 5 elevado a x, somado com 5 elevado a x mais 1, somado com 5 elevado a x mais 2, será igual a 155. Esse exercício, ele apresenta o x como expoente. Eu expliquei nas duas primeiras aulas de exponencial que quando o x está lá em cima, ele é chamado de equação exponencial. E diante de uma equação exponencial, a primeira tentativa que eu gostaria que vocês tentassem fazer é escrever numa igualdade de duas potências de mesma base. Só que nesse caso, esse intento de conseguir uma igualdade de duas potências de mesma base passa por você lembrar uma coisa que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Lá no ensino fundamental, a professora dizia que para multiplicar duas potências de mesma base, conservaríamos a base comum e iríamos somar os expoentes. E quando eu tivesse que dividir potência de mesma base, eu deveria conservar a base e deveria subtrair os expoentes. Se você está lembrado disso, é tudo o que eu preciso para resolver esse exercício de hoje. Repare aqui uma coisa. O 5 elevado a x, eu deixo 5 elevado a x como ele já tinha sido proposto no original. Só que no lugar de 5 elevado a x mais 1, eu estou reparando que aqui é uma soma. Se aqui é uma soma, de acordo com aquilo que eu aprendi no ensino fundamental, ela vira uma multiplicação de duas potências de mesma base. Então, no lugar de 5 elevado a x mais 1, eu escrevo 5 elevado a x vezes 5 elevado a primeiro. Utilizando o mesmo raciocínio, eu percebo que aqui é 5 elevado a x mais 2. Eu tenho aqui uma soma. Se eu tenho uma soma, é resultado de uma multiplicação de mesma base. Então, eu escrevo no lugar de 5 elevado a x mais 2, 5 elevado a x vezes 5 ao quadrado. Reparar que se isso aqui fosse menos, ao invés de multiplicar, eu faria uma divisão. Mas nesse caso é uma soma, então eu faço uma multiplicação. Agora, eu vou melhorar um pouquinho essa minha escrita. Esse 5 elevado a x eu deixo do jeito que está. Aqui eu só inverto e escrevo 5 vezes 5 elevado a x. E aqui eu calculo 5 ao quadrado, que dá 25. 25 de 5 elevado a x. Se você perguntar se eu estou gostando do que está aparecendo na tela, eu digo que sim, porque eu reparei que aqui tem 5 elevado a x, aqui também tem 5 elevado a x e aqui também tem 5 elevado a x. São termos semelhantes e termos semelhantes dá para ser somados. Como, por exemplo, eu poderia dizer assim, eu estou vendo aqui uma bolinha vermelha, mais 5 bolinhas vermelhas, mais 25 bolinhas vermelhas. Uma bolinha vermelha mais 5 bolinhas vermelhas mais 25 bolinhas vermelhas, o total vai dar 31 bolinhas vermelhas. Olha lá, 31 o quê? Bolinhas vermelhas, que é igual a 155. Pronto, agora basta pegar esse 31, que ele está multiplicando essa bolinha vermelha e passar para o lado de cá dividindo. Assim sendo, na próxima linha eu vou escrever 5 elevado a x, que é igual a 155 dividido por 31. E esse 155 dividido por 31 dá igual a 5. Chegamos finalmente numa igualdade de duas potências de mesma base. E aí, o que eu faço? Eu faço aquilo que eu fiz nas duas primeiras aulas. Eu cancelo as bases e vou igualar os expoentes. Só não se esquecendo que aqui não é 0, aqui existe o número 1. Então aqui é x igual a 1, que é a resposta desse nosso primeiro exercício de hoje. Um exercício que demorou um pouquinho mais para a gente chegar na igualdade de duas potências de mesma base, mas é isso que você tem que fazer quando você estiver diante dessas duas propriedades, que nós vamos continuar utilizando no nosso segundo exercício de hoje. Querem ver? Observe o segundo exercício de hoje.
O nosso exercício de hoje, segundo exercício de hoje, diz assim: conecte 7 elevado a x mais 7 elevado a x menos 1, que é igual a 8 elevado a x. De novo, o x aparece como expoente, é uma equação exponencial, vou tentar escrever numa igualdade duas potências de mesma base. Só que nesse caso, isso daqui não vai acontecer. Mas mesmo assim, eu vou ter que utilizar alguma coisinha que nós aprendemos lá no ensino fundamental, que é essa daqui, que é a multiplicação e a divisão de duas potências de mesma base. Só que nesse caso, eu vou fazer assim. Aqui é 7 elevado a x, continua 7 elevado a x. Só que no lugar de 7 elevado a x menos 1, quando é uma subtração, isso aqui pode virar uma divisão de duas potências de mesma base. Então, no lugar de 7 elevado a x menos 1, eu escrevo 7 elevado a x dividido por 7 elevado a primeira. Se é subtração, uma divisão. Se fosse soma, seria uma multiplicação. Pronto. E agora? Agora eu vou tentar melhorar isso que eu acabei de obter. Ou seja, eu vou tirar o mínimo. Ou então, se você não quiser isso, basta você imaginar que eu vou multiplicar todo mundo por 7. 7 vezes 7 elevado a x dá 7 vezes 7 elevado a x. Vou multiplicar todo mundo por 7. Se eu multiplicar isso por 7, esse 7 com esse 7 cancela, vai ficar 7 elevado a x. Multiplicando 8 elevado a x por 7, vai ficar 7 vezes 8 elevado a x. Pronto. Agora, repare aqui uma coisa. Eu tenho aqui uma bolinha vermelha. E essa aqui é a mesma bolinha vermelha. De novo, são duas coisas que tornam uma soma de termos semelhantes. Eu vou então fazer a conta. 7 bolinhas vermelhas mais uma bolinha vermelha vai ser escrito como sendo 8. 8 o quê? 8 bolinhas vermelhas, que é igual a 7 vezes 8 elevado a x. Pronto. Só que agora nós estamos dizendo o seguinte: nós não vamos conseguir escrever isso aqui numa igualdade de duas potências de mesma base. O que eu vou pedir para vocês é para olhar melhor para essa igualdade e verificar se você de cabeça encontra um valor de x que satisfaça essa igualdade. Ou seja, quando é que 8 vezes 7 elevado a x vai ser 7 vezes 8 elevado a x? Parece difícil, mas não é. Essa igualdade aqui, ela é conseguida quando x é igual a 1. De fato, se o x for igual a 1, vai ficar 7 elevado a primeira, que dá 7. 8 vezes 7, 56. Se o x for igual a 1, 8 elevado a primeira dá 8. 7 vezes 8, 56. 56 é igual a 56 quando x é igual a 1. Então, esse exercício aqui, ele tem uma resposta. A resposta é o x igual a 1, que quando colocado aqui no lugar do x, vai tornar essa igualdade verdadeira. Está aqui, então, um exercício um pouquinho mais difícil em relação aos anteriores, para que vocês fiquem cada vez melhores no entendimento de equações exponenciais. E é claro, de novo, que a dificuldade não para por aí. Temos mais exercícios pela frente que a gente pode, então, tentar resolver numa nossa próxima aula. E aqui, então, vai um convite para que a gente encontre na 4ª aula de equações exponenciais. Até mais!